Fala pessoal, tudo bem? Professor Saulo Cristiano fazendo mais uma revisão agora sobre terceira revolução industrial, beleza? Então vamos lá. Primeiro os pressupostos. O que eu preciso que você já tenha em mente? Algumas características da primeira revolução industrial, da segunda, para a gente mergulhar na terceira. Outra coisa importante, preciso que você se lembre daquela análise feita por Milton Santos da relação homem e natureza ao longo do tempo. Meio natural, meio técnico, científico e informacional. Lembra quem é quem? Consegue lembrar aí? Vou te dar um tempo aí, dê pausa e pense aí. Lembrou? Então vamos lá. Meio natural foi o período em que a relação homem-natureza se dava de forma menos agressiva, porque o ser humano não tinha os instrumentos técnicos que possui hoje. Entende? Então pense aí, ao longo da existência humana na Terra, a gente foi desenvolvendo técnicas e instrumentos para nos relacionarmos com a natureza. À medida em que as técnicas e os instrumentos vão ficando mais sofisticados, a nossa capacidade de intervir aumenta muito. Tudo bem? Então é você diante de um ambiente natural, sem nada nas mãos. Você não tem uma enxada. E eu falo para você, deixe sua marca ali ao longo de uma hora. Você vai ter que arrancar árvores vai ter que sair destruindo a natureza com as mãos. Entende? Essa é a relação do meio natural. É um exemplo metafórico, mas dá para você ter uma ideia. Sua capacidade de intervenção é muito limitada. Agora, no meio técnico, eu já posso te oferecer, sei lá, um instrumento de corte mais elaborado, mais sofisticado. Entende? Uma enxada. E aí a sua capacidade de intervir fica maior. No meio técnico, científico e informacional, eu te ofereço um trator ou um avião para você pulverizar agrotóxicos e destruir aquele ambiente natural mais rápido ainda. A capacidade de intervenção aumenta. Então perceba, nós seres humanos não somos donos da natureza. Nós fazemos parte dela. E ao modificarmos a natureza, a gente também modifica a nossa natureza de ser humano. Entende isso? É preciso deixar isso bem claro. Então vamos lá. Ao longo dessas revoluções industriais, a nossa capacidade de intervir no meio natural foi ficando cada vez mais intensa. Hoje, a nossa ideia é discutirmos a terceira revolução industrial. Então vamos a ela. Vou reduzir a tela aqui, a nossa compreensão, beleza? Então vamos lá. Revisão rápida da terceira revolução industrial. Começamos. A primeira coisa importante é você se lembrar dos pressupostos. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra, indústria têxtil, energia, carvão, mineral. Tudo lindo. Início do êxodo rural, início das grandes aglomerações urbanas. Perceba que a gente fala de urbanização após a Revolução Industrial. Então ela vai promover algumas mudanças, vai consolidar o capitalismo enquanto sistema econômico. As relações de classe burguesa e proletariado passam a ser consolidadas aqui. A gente está lá no século XVIII na Inglaterra. Então ela deixa algumas estruturas bem fundamentadas, ela inicia o botãozinho ela aperta o botãozinho do start do imperialismo, e aí as potências começam a perceber que precisam dominar outros territórios para garantirem seus recursos energéticos, bem como suas matérias-primas, tudo bem? Seu estoque de matéria-prima. Então a gente dá início a tudo isso na primeira Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial é século XIX, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Alemanha, a gente está falando de Japão. O grande legado da Segunda Revolução Industrial é o modelo produtivo, o Fordismo. Entende? Primeiro, Taylor, 1911, cria técnicas de administração de empresa. Em 1913, Henry Ford inaugura o Fordismo, uma nova forma de se produzir. E aí muda a forma do ser humano existir na Terra. Professor, como assim muda? Cara, o Fordismo que vai dizer que essa blusa é XG. E aí ela não foi feita para mim. E eu me adequo a ela. Já percebeu que cada uma das roupas que você usa, à medida que você muda as marcas, vai mudando o tamanho? Tênis 42. Agora eu tenho um padrão. Você vai lá e se adequa ao padrão. Porque eu não produzo mais de forma personalizada. Eu produzo em massa, que é uma das características do Fordismo. Entende? E além disso, em série. Ou seja, os produtos são idênticos. E aí vai gerar uma série de consequências. Como, por exemplo, o surgimento do marketing,
a necessidade de fazer você querer comprar cada vez mais, porque o Fordismo produz desenfreadamente. A ideia é produzir, 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 esperando que você compre. Então eu preciso criar indústria de massa, indústria cultural, para estimular você a comprar. Entende isso? Isso não ficou só na indústria de automóveis, né? Se espalhou para os outros segmentos. O McDonald's é um exemplo disso na indústria alimentícia. Sugiro a você aí o filme Fome de Poder para discutir esse período. Mas o nosso foco aqui é a terceira revolução industrial. Então ela vai se iniciar no Japão e nos Estados Unidos. E aí ela vai ter como fontes energéticas as fontes renováveis e alternativas e até mesmo a fonte nuclear. Não que venham a ser as energias mais utilizadas, mas são aquelas que passam a existir, passam a ficar um pouquinho mais populares depois desse momento. E os setores informática, telecomunicações, robótica, microeletrônica, biotecnologia, ou seja, o mundo vai mudar novamente. Lembre-se que revolução significa grande transformação. Então aqui a gente dá uma grande transformação produtiva. Teremos consequências espaciais, teremos consequências econômicas, teremos consequências no que se refere a emprego. Tudo muda de novo. Vamos tentar entender um pouquinho dessas mudanças. Primeira coisa, introdução. Coloquei aqui os setores. Biotecnologia, introdução à robótica. Coloquei o just-in-time aqui na introdução, uma característica da terceira revolução industrial. Né? Eu posso colocá-la no próximo slide que eu vou falar do toyotismo. Mas o just-in-time é você produzir após vender o produto. Então esse computador, por onde eu gravo essa aula, ele só foi produzido depois que eu paguei. Entende isso? Então, primeiro eu paguei para depois eles produzirem com detalhe. Ele não foi produzido em massa. Ele foi produzido para mim. A memória quem escolheu foi eu, o processador quem escolheu foi eu, o tamanho da tela eu escolhi, o tipo de teclado eu escolhi e a cor do computador eu escolhi. Perceba que existe uma flexibilidade desse produto. De certa forma, ele foi feito para mim. Uma personalização do produto. Tudo bem? É algo que no Fordismo lá atrás não tinha, por exemplo. Beleza? Vamos seguir? Então vamos lá. Consequências. Toyotismo. Na verdade, o toyotismo não é uma consequência, né? Ele é uma base estrutural para a terceira revolução industrial. Ele é o sistema produtivo que vem depois do Fordismo. Se a gente reparar essas imagens aqui, elas são bem legais. Aqui a gente consegue ver o modelo de produção fordista, em que eu tenho a esteira de rolagem, eu tenho os trabalhadores perfilados, o trabalho é dividido de modo em que cada um só faz uma coisa. Então existe aqui o trabalhador especialista, o cara que só coloca a tampinha na garrafa. Entende? Ele só faz isso. Agora, no modelo toyotista, no pós-Fordismo, na produção flexível, eu não preciso do apertador de tampa de garrafa. Tanto é que as garrafinhas já vêm com essa bordinha de plástico aqui, tá vendo? Podem reparar que todo mundo tem esse anel aqui. Para quê? Para que ela vai percorrendo por dentro da fábrica. Chega num ponto, coloca um lote, chega em outro momento, coloca um rótulo, chega em outro momento, já coloca no local para ir para o caminhão. Então, toda garrafa tem isso. Não existe mais colocar a tampinha de forma manual. Outras observações importantes. Perceba, o trabalhador teve uma ideia. Talvez possa ser uma ideia para melhorar o método de produção da fábrica. Mas não serve de nada, porque é uma estrutura hierarquizada. E esse cara literalmente não tem voz. O trabalhador está conversando com o outro. Também não serve, não pode. Aqui é uma estrutura rígida. Entende? Trabalhem, trabalhem e trabalhem. Lembrando que você trabalha no Fordismo, ao trabalhar no Fordismo, você é um pedaço da fábrica. Você é praticamente uma peça. Lembre-se do filme de Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Aquela cena em que ele vai perpassando por dentro das engrenagens. Ele está tentando nos dizer exatamente isso. Você é um pedaço da fábrica, amigo. Facilmente substituível e não tem função intelectual ali, não. Só faça o seu processo e vá embora. Agora, no pós-Fordismo é diferente. Perceba, a estrutura já é circular. Os trabalhadores podem conversar entre si. Tá vendo? Por quê? Aqui eu já tenho um trabalhador multifuncional. Você não faz uma coisa só, você faz várias coisas.
Entende isso? Os processos são mais automatizados e a mão de obra é qualificada. Então aqui é o período que o cara vai fazer a faculdade para ir trabalhar na empresa. Entende? Lembrando que, como os processos vão se modernizando muito rápido, as empresas vão criando custos para formar os seus trabalhadores. Então, o cara que trabalha aqui, ele faz curso constantemente. Você deve conhecer gente que já foi fazer cursos e cursos e cursos após estarem trabalhando, porque surgem novos processos. E eles precisam se atualizar. Até aqui está tudo bem? Perceba, o trabalhador teve uma ideia. Essa ideia é bem-vinda, ela é bem aceita, porque ela pode melhorar o processo de produção da fábrica. Está tudo certo. Belezinha? Consequências da terceira revolução industrial. Desconcentração industrial. O que é isso? Aquelas áreas que concentravam grandes indústrias passam a virar espaços obsoletos. Vamos pegar dois exemplos. Europa Ocidental, tudo bem? Aí eu sugiro um filme chamado O Corte, e Nordeste dos Estados Unidos. Já eu vou sugerir um filme chamado, um filme não, né? Um documentário chamado Desigualdade Global, feito pela Folha de São Paulo, que é fantástico, vai mostrar essas áreas em que foram grandes zonas industriais e não são mais, porque a forma de se produzir mudou. Entende isso? Então essas áreas deixaram de ser atrativas, porque a forma de se produzir mudou. Pessoal, mas como assim? Vamos pegar o Nordeste dos Estados Unidos. Cidades como Detroit, Chicago, Buffalo. Olha que doideira. São cidades dos heróis das metrópoles, são cidades milionárias. Lembre-se que ali a gente vai ter megalópolis naquela região. Não é? Como é que fica Chicago, Pittsburgh? Como é que aquilo se deixa de ser o coração industrial do país? Poxa, porque primeiro, as empresas vão buscar vantagens comparativas. Elas querem produzir a baixo custo. Então, quanto custa produzir? Vamos pegar Detroit, por exemplo, já sediou a GM, que é a Chevrolet aqui no Brasil, a Chrysler e a Ford. Quanto é que custa para a Ford produzir lá? Não vale a pena. Então, ela vai trazer uma fábrica aqui para a ABC Paulista. E, pessoal, então, ao trazer essa fábrica, ela vira uma multinacional. Sim, perfeito. Percebe isso? Por que no ABC Paulista? Porque aqui a gente vai estar vivendo a guerra fiscal. A gente vai estar oferecendo vantagens para que essas empresas venham e se instalem aqui. Quais vantagens? Isenção fiscal, doação de terreno. Lembre-se da Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Entende? O maior exemplo de incentivo fiscal que a gente tem, um dos maiores. Beleza. Deseconomias de aglomeração. Como assim? Fica muito caro produzir nesses grandes centros urbanos. Ter uma unidade fabril ali sai caro. Compreendem isso? Por exemplo, imagine você ter uma fábrica de, de camisa, cara, no centro de São Paulo. Quanto é que custa o aluguel? Quanto é que você vai gastar com a passagem do seu trabalhador? Ele vai morar numa região bem distante. Ele vai acordar bem cedo. Será que ele vai... quanto é que vai custar isso? Entende? Qual é o custo de vida em São Paulo? Você vai ter que pagar ao seu trabalhador um valor equiparado ao custo de vida do local, para ele poder sobreviver. Então é muito mais fácil você ir para uma cidade média. Não é à toa que da década de 70 para cá, no Brasil, as cidades médias cresceram demais. Tudo bem? E outra consequência dessa desconcentração é o surgimento de tecnopolos. Esses tecnopolos estão diretamente ligados à terceira revolução industrial. O que são os tecnopolos? São cidades que vão concentrar centros de pesquisa, universidades e empresas. Tudo bem? Belezinha? A maioria deles se concentram no mundo rico. Pessoal, mas e aqui no mundo pobre? Tem também. E aí você vai pesquisar. Recife, Brasília não. Recife, São Paulo, interior de São Paulo. A gente vai ter alguns tecnopolos, não com a mesma força, não tão robustos quanto o Vale do Silício norte-americano, por exemplo. Tá vendo aqui? Yahoo, Facebook, YouTube, Twitter. Poxa, todo mundo aqui, Universidade de São José. Nós temos ali vários centros de pesquisa, universidades, empresas trabalhando no mesmo local. Aqui a gente não tem de forma tão intensa, mas já temos também. Belezinha? Vamos tocar.
Mais transformações. Então, a terceira revolução industrial vai nos oferecer multinacionais e transnacionais. Lembrando que multi, ela tira a fábrica do lugar e vai produzir em outro país. A transnacional, ela fragmenta o processo produtivo. Então, ela pega... Estou procurando meu celular, não está aqui perto. Pega esse mouse aqui. Ela vai produzir a luzinha do laser em um país, essa carcaça em outro, a bolinha que gira o mouse em outro país e produz em um outro país. Eu coloquei um exemplo para você aqui, ó, Foxconn. Entende? Transnacional usa esse tipo de empresa. Quem que é a Foxconn? É uma empresa terceirizada. As transnacionais contam com terceirização. Elas não colocam fábrica em outros países. A Nike, quando vai produzir bola no Paquistão, não coloca fábrica da Nike no Paquistão. Ela não faz isso. Ela contrata uma empresa paquistanesa para produzir sua bola. E aí os caras vão ficar lá costurando bola em um ambiente insalubre, quartos pequenos, fechados e costurando bola o dia inteiro para a galera brincar de bola ao redor do mundo. Entende? Ô, professor, mas por que no Paquistão? Lembra? Mão de obra barata. Baixar o custo de produção. Essa é a filosofia. A tendência é que no futuro não sejamos mais assim. Então a Foxconn, a super empresa chinesa, ela monta o computador Dell, ela monta o iPhone, ela monta o PlayStation, perceba? Monta o Dell, monta o iPhone, monta o PlayStation. Então, professor, o Dell é da Dell, o iPhone é da Apple, o PlayStation é da Sony. Ela monta os três, sim, terceirização. Outra consequência, expansão das redes sociais. E aí, você já está materializado em uma delas, eu também já estou. Então você tem aí do Twitter ao, sei lá, ao Instagram, ao Facebook, passando por tudo, e isso começa a ditar até políticas, não é? A gente está vendo aí a força das redes sociais, desde a Primavera Árabe, no movimento do norte da África e no Oriente Médio, na capacidade de mobilização, até a gente chegar nas eleições norte-americanas com as fake news, que com o sistema de telecomunicações bem avançado, quando a gente tem rede social, fica muito fácil espalhar fake news, não é? Mentiras e boatos, sem comprovação alguma, e aí você espalha isso e começa a promover algumas perversidades. E não dá para não dizer sobre ele o desemprego estrutural. O que é isso? A substituição de gente por máquina. Beleza? Não, professor, mas vão surgir novos empregos. Vão, cara. Mas vamos pegar o exemplo do campo. Uma máquina agrícola que corta cana substitui 80, emprega 16. Então eu tenho aí 64 trabalhadores que, com qualificação ou não, estarão de fora. Então perceba o seguinte, não há vagas para todos, porque as máquinas fazem muitas coisas. Isso porque a gente nem falou da quarta revolução industrial. Entende isso? Por isso que você passa, você que tem 15, 14, 16 anos, cada vez mais vão exigir novas competências de você enquanto gente. Você é colaborativo? Você é proativo? Você é resiliente? Você faz o que gosta? Ou você é o escrotão máximo, cara que não tá fora? Entende? Quem é meu aluno entende esse tipo de coisa, que eu falo muito disso na aula. Quem não é, vai passar a entender assistindo aqui o canal. Tudo bem? Para a gente terminar, eu botei aí. Segunda Revolução Industrial, a gente tem a indústria automobilística se destacando, a produção em série, a produção em massa, a linha de montagem de Ford, tá vendo aqui? Terceira Revolução Industrial tem a computação, entende? Eu tenho a automação, lembre-se dos pedágios, lembre-se dos shoppings, cara. Você foi a shopping que antes de ter aquela cobrança, antes de você pagar só com a máquina, agora você pagava uma pessoa, óbvio. Agora você tem que pagar a máquina pelo estacionamento. Olha que doideira. E aí, agora a gente está chegando aqui, ó. Quarta Revolução Industrial. Só o que seria isso? A internet das coisas, amigo. As máquinas se movem sozinhas, umas conectadas às outras. E aí é mais desemprego estrutural ainda. Mas deixa isso para outra aula. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero te ajudar aí nos seus estudos. Caso haja alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se você quiser uma aula mais profunda sobre a primeira Revolução Industrial, sobre a segunda Revolução Industrial, fale aqui. Eu posso colocar lá para você, beleza? Empurrei a tela. E se você gostou, deixa um beleza.
Se quiser, deixa o comentário. Estamos juntos, filhos. Forte abraço e força nos estudos. Tchau, tchau.